Hooray! E aí, senhores, tudo bem? Aqui é o canal 1975 dos Santos e eu vou começar com uma série que eu não vou nem chamar de unboxing, seria mais a apresentação de alguns minigames que eu possuo, naturalmente chineses, e tecer um pouco da minha opinião, porque tem gente que ainda quer saber sobre esse produto e tal, então eu tô colocando um vídeo para explicar mais ou menos isso daí, né? Mas para você que está chegando agora, não esquece de dar um like, né? Se inscrever no canal e também tocar o sininho ali se você quiser ver novos vídeos, beleza? Bem, tranquilo, sem mais delongas, vamos começar então. Esse modelo a gente chama de Game Box Power M3 ou o famoso Sup 2, né? Porque teve o primeiro Sup, né? Que rodava jogos de Famicom e acabou criando uma segunda versão muito parecida, né? E normalmente aparece escrito Sup 2 nele, né? Mas no meu caso o modelo que eu tenho aqui na minha mão aqui, ele é um modelo AT3, né? Que é chamado, mas também é um Game Box Power M3. É um minigame custo-benefício, né? Muito bom dela aqui. No caso, algumas características que eu posso mencionar para ela que por vários vídeos que você já deve ter visto, normalmente esse modelo ele vem com um cartão de memória. Esse cartão de memória costuma ter 4 GB, costuma vir aproximadamente 900 jogos, né? Que é o que eles falam, 900 jogos. E ele suporta 5 tipos de emuladores. Ele suporta Nintendinho, Mega Drive, Super Nintendo, Game Boy Advance e MAME, né? Que é praticamente o básico que vem na maioria desses minigames retro, né? Ele tem a tela LCD, né? Pode ver aqui uma tela já LCD. E ele tem uma tela de aproximadamente 3 polegadas, né? Que é o da maioria, né, dos minigames retro costuma seguir esse formato. 3 polegadas. E ele é 320 por 240, né? Ele vem com uma bateria recarregável, né? Se eu não me engano é de 1000 ampères-hora, 1000 amperes, né? Ele pode jogar na TV, inclusive quando você compra um Game Box Power M3, ele costuma vir com cabo RCA, tá vendo? Conexão RCA para P2, né? Ele costuma vir com a bateria, o cabo, que é para carregar, né? Essa bateria e um manual. No caso do meu modelo aqui, ele veio com um manual em português, mas normalmente se você vai comprar um Sup 2 mesmo, escrito Sup 2, ele costuma vir em inglês e em chinês, né? Quando vem em inglês, ele não vem, vamos dizer assim, traduzido corretamente, né? Como vem traduzido do chinês, né? Já sabemos, né? Aí com isso pode jogar na TV, né? Uma característica dele é a portabilidade, né? Naturalmente, dá pra ver pelo formato dele assim. Ele é um portátil relativamente pequeno. Ele lembra mais ou menos o tamanho de um Game Boy Pocket, né? Infelizmente eu não tenho aqui para demonstrar para vocês. E o material dele seria um ABS plástico, né? Se vocês olharem aqui, vocês veem que não é um plástico assim da melhor qualidade, né? É um plástico bem basicão nele, né? Vocês podem ver, né? Vamos lá, vamos dar mais ou menos um tour aqui pelo minigame. Vocês estão vendo aqui, ó, que a composição dele é de 6 botões, tá vendo? Eu não sei se está dando para enxergar bem na câmera. Ó, tem o A, o B, o X, o Y, o L e o R. Ele tem apenas um analógico, né? Ele não vem com um direcional igual era o Sup 1. 3 botões, Select, Start e Home. Passeando pelos lados aqui do console, você vê a entrada para cartão de memória, que é de 4 GB, que já foi mencionado anteriormente. Se vocês verem aqui, vamos ver se a câmera consegue focar. Olha lá, a entrada é mini USB, né? Que é chamado. Não, micro USB, perdão. Micro USB. E esse aqui é a entrada que seria tanto para fone de ouvido como para o cabo RCA TV para vocês jogarem na TV, como já foi falado para vocês. Seguindo aqui, ó, vocês veem o interruptor, ó,
que para baixo liga, para cima desliga. Botão de volume, ó, que é em rodinha, que é até, assim, eu acho mais prático, né, do que você utilizar o próprio software. Vamos ver. Em cima não temos nada. Se formos olhar atrás, ó, tem aqui, ó, a tampa, que estaria a bateria aqui, ó, uma bateria fácil, ó, eu tinha falado que era 1000 ampères-hora, mas na verdade é 1200, tá? 1200 ampères-hora. Isso dá uma autonomia de 3 a 4 horas de jogo, dependendo do seu jogo, ó. E se você tiver dúvida do que se trata, você pode olhar aqui, ó, atrás do SUP 2. Beleza? Vamos lá então, falar das características e passar um tour rapidamente. Antes de ligar, só dar uma opinião. Esse analógico é meio duro, né? Vamos dizer assim, ó. Tem hora que às vezes ele dá uma grudada, né? Mas ele é um minigame assim de baixo custo, ele é acessível, né? Então vamos lá, vamos ligar. E pronto, ó. Já aparece essa tela. Lembrando que, dependendo do modelo que você comprar, não vai aparecer exatamente esses 8 jogos aqui de acessibilidade mais fácil, mas sempre vai aparecer essa combinação aqui de emuladores, né? Também sobra espaço nesse cartão de memória para você quiser colocar mais jogos. Você pode também excluir alguns que tem aqui e quiser colocar seus jogos favoritos, beleza? Agora vamos partir para o teste de jogos, né? Sem mais delongas, que eu já demorei muito. Aqui, ó, dá para ver o menu aqui, ó, navegando. Vamos começar pelo Nintendinho. Nesse caso você confirma com o botão Y. Você confirma com o botão Y e para você voltar é Home, beleza? Então vamos lá, tem a lista de jogos. No caso, Super Nintendo costuma vir em torno de 500 jogos. Aí vamos começar a testar agora um joguinho de Nintendinho para ver como ele se comporta. Lembrando, os botões que funcionam é o Y e o B nesse caso, né? Vou tentar jogar aqui o Mario 1. Comporta bem. Lembrando que os botões são Y e B, ok, senhores? Beleza, ó. Se apertar a tecla Home, ó, vai aparecer um menu. Retornar ao jogo, salvar, carregar e sair, certo? No caso, vamos ver aqui, ó. Vamos salvar o jogo. Agora vamos carregar o jogo. Ok, nós vimos agora o jogo para Nintendo. E antes de continuar, eu esqueci de falar para vocês que também tem um Options aqui, né? Botão 7. Não tem muito segredo não. Se for ver aqui, ó, no botão 7, ó, nós temos ajustes normais e ajustes de força. Nos ajustes normais você vê a linguagem. Tem inglês, tem chinês e tem espanhol. Informações do produto, que você vai ver que é o tamanho do cartão de memória. Configurações de fábrica e esse output, você tem a função LCD, que é para jogar na televisão do joguinho, NTSC ou PAL. Normalmente, se você colocar NTSC, que é o padrão da maioria das televisões atualmente, você consegue passar através da conexão do cabo RCA que já foi mostrado aqui, você consegue ver aqui na tela, mas não vamos nos limitar a isso por enquanto. Ajuste de força. No caso aqui, fechar a tela. Nunca, após 10 segundos, 30 segundos, 60 segundos, 90 segundos e nunca. Isso aqui é no caso aqui, ó, aqui tá acusando que já não tem energia bastante. Mas não tem problema não, senhores. Já tá quase sem energia já.
Vamos lá, um jogo rápido aqui, ó, Game Boy Advance. Tá vendo? Os botões são trocados, não bate exatamente com o que está escrito aqui. E outra coisa, não tem como configurar botões nele, tá? Isso aí é uma das coisas ruins, né? O alto-falante dele também não tem um som agradável, vamos dizer assim. Ele tá acusando aqui que tá sem bateria aqui, ele vai desligar. Eu vou dar uma editada no vídeo aqui e depois a gente volta aqui, beleza? Vamos lá, galera, voltei, desculpa aí. O Sup 2 ele deu um probleminha aí que tava já quase sem bateria, né? Mas vamos prosseguir com os testes daqui, né? Eu tava vendo o Game Boy Advance, né? Vamos ver aqui. Já tinha visto o Sonic Advance, ele funcionou bem. Vamos ver esse daqui. Lembrando, né, que a maioria das ROMs que vem aqui, ela vem nesse formato, tá? Vem no formato chinês aí. Acabei botando um jogo que tem muita história, né? Vou ter que mudar de jogo, gente, porque senão... Vamos lá, vamos ver esse aqui, o Kirby. Kirby, né, que fala. Ó, a emulação de Game Boy Advance é muito boa. Não tá perfeito, só dá umas certas arranhadas, mas como ser um custo-benefício, certo? Maravilha. Tá, vamos dar uma saída aqui agora. De Game Boy Advance vem 227 jogos, ok? Vamos retornar aqui agora. Mega Drive. Eu tenho que ser sincero com vocês. Com Mega Drive, não acontece isso com todos os Sup 2. Mas com o meu, infelizmente, aconteceu. Ele não... apesar de ter os 6 botões, ele não está funcionando todos os botões. E eu descobri que o que funciona no meu é o X, o Y e o B, né? No Mega Drive. Então fica meio complicado. Aí você não consegue jogar muitos jogos aqui de Mega Drive não. Se for jogo que exige pouco comando, aí você consegue jogar. Mas infelizmente, ó, vocês podem ver que para Mega Drive já ficou a emulação mais lenta. É uma emulação razoável, mas não é a melhor coisa do mundo não, beleza? É só um teste rápido. Vamos lá, Super NES, Super Nintendo. Os botões estão trocados e acho que não tem nem todos os botões. Aí, se você tiver um jogo de SNES que você consegue mudar a configuração no jogo dos botões, você consegue jogar do jeito que você quer. Agora, se for um jogo que não dá para configurar, meu amigo, não adianta. Aí o meu deu esse problema, né? Não foi só a ordem trocada dos botões, mas infelizmente também deu problema. Tem determinados jogos também que dá problema, como o Street Fighter 2 ou Super Street Fighter, que funciona com
os dois jogadores ao mesmo tempo, mesmo no controle. Aí isso complica, né? Deixa eu ver se eu consigo achar um jogo que eu consigo mostrar a emulação dele, né? Sem ser muito prejudicial. Tá vendo? Esse jogo, ele, por exemplo, ele exige o botão Y para atacar. Como o botão Y não está configurado, nesse Sup 2000 aqui fica complicado. A emulação é razoável, não preciso nem dizer que jogos com chip especial não funcionam corretamente, né, nele. É um jogo realmente assim, custo-benefício esse minigame, beleza? Ó, pra vocês verem aqui, ó, mostra grátis como é que era. Tranquilo? Vou voltar aqui. E vamos ver os jogos de arcade. E graças a Deus, os jogos de arcade, todos os botões funcionam corretamente. A dificuldade vai ficar mais por conta do controle, e o analógico ele é duro, né? Select para botar crédito. Acabou saindo visual, mas tudo bem. Tô botando o som alto aqui pra... Tu vê que jogos de MAME ele consegue emular bem, ele joga bem. Mas eu devo te avisar que ele só funciona mais com jogos de CPS1 e jogos de Neo Geo, mas a geração mais antiga dos jogos, tá? Não funciona com todos não, beleza? Vamos voltar aqui, ó. Aqui, ó, por exemplo, o meu veio com o The King of Fighters 97. Esse The King of Fighters 97 está em outro formato. Se eu não me engano, o formato que ele é lido naquele Neo Geo Mini, né? Para essa máquina. Aí dá para jogar The King 97 aqui. Para achar outras versões, meu irmão, tem que caçar na internet e tem que ser formato Gen. Mas não o formato Gen igual do Genesis, né? É o que eu falo para os senhores, a máxima dificuldade é difícil jogar olhando para a câmera aqui, porque ele tá preso com uma haste aqui que ele fica na minha frente, não consigo enxergar. Isso aí, ó, tá vendo? Então vamos lá, senhores. Considerações finais que eu posso dizer sobre esse minigame. O minigame ele deve estar custando em torno de 100 a 120 reais, né? Agora que o dólar baixou um pouco, pode ser que diminua o preço. Tem outros minigames mais acessíveis. É o que digo, para passar mais horas, se divertir, esse minigame aqui ele é bom. Para passar umas horas, se divertir. Agora, se você está procurando um minigame retro, mais refinado, que tem emulações melhores, tem com certeza minigames muito melhores que esses, né? Eu tenho um desse aqui porque eu gostei muito do formato do Game Box Power M3, né?
Tem alguns jogos que ele emula muito bem, mas assim, se você for comprar ele, não espera muita coisa dele não, ok? Beleza? Senhores, espero ter ajudado vocês. Desculpe qualquer coisa aqui no vídeo. Não deixe de dar um like, se inscrever, isso ajuda muito o canal, o engajamento, sininho também para receber vídeos novos, né? E eu agradeço aos senhores que chegaram até aqui e assistiram o vídeo, tá? Obrigado e hooray!